alguma coisa. Isso. Eu até falei hoje de manhã para as meninas, gente, eu sei que o horário não é o melhor de todos, né? Porque a gente trabalha sempre na correria, mas é coisa também, né? Nós Alguém ativou o mudo para mim. Então, nós estaremos em sala de aula à noite, né? E aí a gente vai aproveitando os horários que a gente pode, porque mulher está sempre na lida, né? Então, a gente vai... E falei para algumas, falei assim, gente, ó, entra, deixa o áudiozinho lá ligado, para pelo menos vocês ouvirem, porque é bom a gente saber que não é só a gente que passa pelos apertos da vida, né? Professora Eliane, bem-vinda, que linda! Boa tarde. Boa Tudo tarde. bem? Tô bem, saudades de você. Ai, nem me fale. Você não foi na Tava... reunião da sexta? Foi tão boa. Nossa, sexta-feira eu estava enrolada com os pareceres da Emblemas e acabei esquecendo. Aí quando eu olhei que eu vi, já estava acabando, vocês já estavam fechando a segunda sala. Aí que eu fui lembrar que tinha. Nossa, Mas foi ótimo. Foi muito bom. eu vou perguntar para o Rani depois. Aí tá com seu cafezinho também. Gente, quem tá com cafezinho aí, afinal de contas, a gente tem que dar, né, moral para o nome do nosso evento. Você sabe que eu nem relacionei uma coisa com outra? É. É Eu um hábito. coloquei. Essa hora eu tomo meu cafezinho. Então, aqui em casa a gente é meio viciado em café. Nem me Professora, diga. aqui eu não bebo café, não, mas estou aqui com minha água aqui do lado. Tá valendo também, né, Ellen? O importante é o afeto, Ellen. Não pode faltar o É afeto. O verdade. café a gente perdoa. Muito bom. Eliane, a gente já está também, tem a professora Marcela Iossi, que está aqui também. Eu não sei se você consegue enxergar ela aí, que eu também não estou enxergando. E tem a professora Sandra também, que está aqui conosco, que é professora da Estácio, que é da CPA, lá da Estácio, está aqui conosco. Olá, meninas. Boa tarde. Que bom encontrar vocês. Oi, Sandra. A Márcia, Olá, tudo bem? tudo. Tirando o calor, gente, Catalão tá um inferno. Vocês não imaginam. Aí tá muito quente, aqui tá quente também, mas eu tenho a sorte de ter, nós temos, eu e a Marcela, a sorte de ter um ar-condicionado aqui, né, gente? Porque isso ajuda muito. Que inveja. Ah, não conheço um dia fresco em Goiânia, não. Tem isso, Pior, não. né, Sandra? Eu também não. Eu acho Goiânia também bem quente. Sempre. Nosso estado, né, gente? É o estado do fogo. Nunca vi aqui. A coisa pega fogo mesmo. Deixa Tá. eu ver se o Eu vou deixar pessoal meu tá indo. ventilador ligado, Anne. Se você achar que o barulho está interferindo, você me avisa, tá? Tá, aviso Mas eu vou sim, pode fechar deixar. o som também. Tá. É porque geralmente aparece quem tá falando. Agora você já veio para o meu campo aqui. Aê, muito bem. Marcela, a Sandra deve estar lá na instituição, né? Tá de máscara aí. E aí, Marcela, Eu tudo estou aqui bem? hoje. Estamos de reunião. Terminamos a reunião agora. Ah, tá. A Reunião nossa famosa presencial. GDA. Toda semana, né? Toda semana. Bom. Deixa eu ver se as outras professoras já chegaram. A Tati, não sei se já está aqui. Acho que ainda não, nem a Ava. Para a gente poder começar. Eu sugiro que a gente comece, assim, enquanto as outras pessoas não conseguem, né, não entram, que a gente comece falando um pouquinho de si, né? Cada uma se apresentando, até a gente começar uma fala principal. Ou a gente espera um pouquinho, porque aí a gente troca as experiências de fato, né, Eliane? Acho melhor, né? Espera mais 2 minutinhos, então. Você cortou o cabelo, Eliane.
Finalmente, você acredita que já foram 2 reuniões do grupo e ninguém comentou que eu tinha cortado o cabelo? Olha, Tão indignada. Gente, meu cabelo estava pior. tava Ai, mesmo. tudo bem que ele vivia amarrado, mas ninguém comentou nada. Eu falei, credo, o povo não presta atenção na gente. Como assim? Olha, eu sou assim. Eu, quando era mais nova, né, que era casada, obrigada, filha. Eu sempre saía de casa e avisava: estou indo ao salão, cortarei o cabelo, farei a sobrancelha e farei as unhas. Porque eu fico chateada se não reparar. Então eu já aviso que é para eu não ficar chateada, sabe? Porque, nossa. Eu não reparo, gente. Ninguém. Nem capaz. Não, mas no meu caso não tinha como não reparar, porque se eu Ela cortei estava no muito, ombro. né? Ele estava no ombro, eu cortei muito, fiquei chateada. Eu falei, nossa. Quem se identifica, né, meninas? Oi? Então, quem se identifica aí com isso, né? Que a gente fica chateada. Tiffany, olha só. Estou feliz com a quantidade de gente que está conseguindo entrar. Muito bom. Pois é, mas a gente não vê as pessoas, né? Ué, é porque, na verdade, o Teams só permite que a gente veja as pessoas que estão falando. Aí, quem estiver falando, quem estiver com o microfone aberto, aparece. Então, na hora, por exemplo, se alguma das meninas... A Ellen, se você puder fazer o teste aí de novo, quando a pessoa abre a câmera ou abre o microfone, aí ela aparece, tá vendo? Oi. Olá, Ellen. Olá. Mas a Ellen já estava aparecendo maior na minha tela. Assim, são 4 pessoas aparecendo na tela. E os demais todos são só as letrinhas embaixo. Ó, a Tati apareceu. Fechou. Aquela, tipo, ops, Ela apareceu, ela abri a desapareceu. câmera. Apareceu de novo. Pronto. Quem? Ô, Tati, tá? Não vi, não. Para mim não apareceu, não. Tá bom, abre seu microfone, Tati, que aí você aparece. Tá bom. Porque se ficar Agora aberto, abriu. falar boa tarde, gente. Boa tarde a todas. Vou fechar. Tudo bem? Feliz Dia Internacional das Mulheres para todas nós. Feliz dia. São todos os dias. Eu gosto dos 365 dias. Mesmo se a gente não gostasse, né, gente? Não tem jeito de escapulir, parece. Parece. Tati parece estar atrapalhando demais. Carinha de cansada. Tá dando aula, Tati. Abre o microfone. Seu microfone tá fechado, amiga. Tive que cobrir professor agora à tarde. Tá faltando professor na rede, gente. Tá uma zona, tá uma zona. Nós estamos fechando março e tá faltando professor. E querem coisas, e querem isso. Mas, enfim, vamos com o que a gente tem, né? Tereza Cristina é a Tereza do IF ou de onde é? Tem a Tereza Cristina que parece que eu conheço esse nome? Tereza. Tereza. Deixa eu ver se não são os meus alunos do Residência Pedagógica. Peraí. Ninguém. Ó, já temos 50 pessoas. Eu acho que a gente não pode demorar muito a começar. Deixa eu só conferir aqui, porque se a gente demorar, né, o pessoal também tem horário, então gente trabalhando. É, eu tenho assembleia às 5, lembra que eu te falei? Lembro. Eu tenho aula também. Eu também. Não, não é. Eu acho que a gente devia ter esse dia de folga, você não acha? Só esse. Gente, vou fazer um café. Então, o cafeto, né, amiga? Tem que ter um Pois cafezinho. A gente tá falando aqui, não falta o afeto, mas o café pode... A gente perdoa quem não Eu consegue até fazer fiz, agora. mas acabou. Tem, mas acabou. Até entrar na sala, acabou o café.
Bom, como a gente já está gravando, né, para depois eu faço as devidas edições, eu vou começar abrindo aqui, eu não estou conseguindo ainda uma resposta, né, da nossa outra convidada, mas eu gostaria, né, primeiramente, de agradecer a todas vocês, né, por estarem aqui. Eu falei para os meninos hoje que hoje eles estão proibidos de entrar, porque esse espaço é nosso. E como a gente sempre, né, participa, faz falas, tem palestras, né, vocês, meninas aí, né, mulheres que estão sempre, né, na academia, sempre no ambiente universitário, fazendo das tripas coração para dar certo, a gente às vezes não tem um espaço para ser ouvida, né, nenhum espaço para poder compartilhar tantos sonhos que a gente tem, os desafios, as dificuldades, e às vezes a gente se sente muito solitária nessa jornada, né? Então, a professora Eliane, que é da Universidade Federal de Catalão, ela falou, vamos fazer alguma coisa, né, e tal. Aí eu falei, que tal a gente fazer algo, né, que protagonize as nossas alunas, né, as mulheres que estão na academia. Então, hoje é para a gente não se sentir sozinha, para a gente saber que né, que é difícil para muita gente, é prazeroso para muita gente, né? A gente tem aqui mulheres que já estão, já saíram da graduação ou de uma pós-graduação, mulheres que estão começando uma graduação, né? Mas estamos todas no mesmo ambiente, passamos todas aí, né, pelas dificuldades do dia a dia. Então, nada melhor do que hoje a gente ter pelo menos uma conversinha, sabe aquele cafezinho que a gente marca com as amigas, né, para trocar ideia? Essa é a ideia da nossa programação de hoje. Então, eu vou primeiro deixar as nossas queridas professoras se apresentarem para vocês, e depois a gente quer ouvir um pouquinho de vocês também, porque a gente quer saber, quem puder abrir a câmera, né, se apresentar e conversar um pouquinho. Essa é a ideia que a gente tem para hoje, é um dia tão importante. Então, professora Eliane, vou começar com você. Boa tarde, Anne, Marcela, Tati, todas as demais meninas que estão por aqui. Eu peço licença, né? Eu acho que não as mais velhas, provavelmente eu sou a mais velha, mas as mais novas para entrar. Então, eu sou Eliane, sou uma mulher feminista, mãe, avó, professora e pesquisadora na área de história e uma militante política. Estou na luta, estou na universidade já há algum tempo, né? Como professora, se juntar, eu brinco com os meus alunos e alunas que eu sou lá do século passado, né? Então, eu estou desde o século passado na universidade. E é isso, e que bom estar aqui com vocês e poder ouvir um pouco de vocês e trazer também um pouco de mim para vocês. Beijo. Obrigada, Eliane, ótimo. Eu também sou do século passado, se isso te consola. Eu adoro. Eu também. Quando eu era adolescente, eu falava assim, gente, eu vou poder falar para minha filha, você me respeita, porque eu sou do século passado. Eu posso falar isso, olha só, a ideia. Professora Marcela. Ela interrompeu o meu café, vocês viram? Que maldade. Mas eu sei que foi com afeto. Então, bom, boa tarde a todas. Eu sou a professora Marcela e hoje eu estou aqui representando o Observatório dos Direitos das Mulheres da Uniaraguaia, né, que é a universidade onde eu leciono Direito Penal. Não sou mãe, infelizmente, mas ganhei 2 meninas lindas de presente esse ano com as minhas 2 amigas. Então, as chamo de filhas, só não posso dar muita bronca, né? Dou mais amor, mais afeto. Mas sou filha, sou mulher, estou sempre na luta pelas mulheres, vou continuar na luta pelas mulheres, e é um prazer estar aqui hoje, receber esse convite da Anne, acho que foi uma honra, é um prazer dividir esse momento com vocês. Muito obrigada, Marcela, que também é uma militante política, tanto quanto a Eliane, né? Você não falou não, mas é verdade, gente. Aqui em casa, algumas alunas esses dias, né, me viram, algumas de vocês me viram entrar em sala com uma máscara, né?
bem marcante. Aí no intervalo, professor, essa máscara por acaso é de um determinado partido político? Foi a Marcela e a Tatiana que me deram a máscara, sabe? Eu falei, gente, eu acho que hoje eu perco meu emprego, né? Mas não foi proposital, foi porque era a máscara linda e a gente tem que cuidar, era uma questão de saúde. Ela foi trabalhar com a máscara que a gente deu, Tati. Importante. Liga seu áudio, professora Tatiana, já se apresente. Acho Muitos muito também já te digno. conhecem. Máscara linda. Uma estrela brilhar no nosso horizonte. Só isso, gente. Não era da estrelinha? Acho que você comentou. Estrela, ué. As pessoas não podem ver nada brilhar, que já associam, né? Bom, boa tarde a todos, a todas, a todes presentes. Eu sou a professora Tatiana, sou mulher, feminista, militante, 100% petralha, atuante na área da militância política, sou professora de História da Rede Estadual de Ensino, mãe da Maria Luísa, de 12 anos, sou dona de casa, enfim, sou essa mistura, toda essa carga de trabalho, de opressão, mas também de luta, de resistência e de libertação que simboliza a nossa trajetória histórica. É sempre tudo junto e misturado. E a luta foi sempre tudo junto e misturado também, então vamos embora. E é um prazer agradecer o convite da professora Anne, estar aqui nesse bate-papo informal. Eu tinha até feito um café, gente, mas já estou fazendo outro. Se eu sumir, eu só estou passando café ali, tá? Acho que a pessoa de mais cafeto na vida que eu conheço é a Tatiana, gente. Porque essa mulher não vive sem uma garrafa de café ou uma xícara de café do lado, né? Ela e a Marcela, porque a Marcela também é outra que tá aqui, né? Tem hora que eu saio de casa e falo, bom, é o momento de eu desopilar do café, porque aqui em casa é café o tempo inteiro. De vez em quando eu vou para casa da Tatiana, porque lá tem café sempre, então, para não errar. Professora Sandra, por favor, você pode se apresentar? Não sei como é que tá as suas reuniões aí. Olá, pessoal. Eu sou a professora Sandra, componho a CPA, que é a Comissão Própria de Avaliação da Instituição. Trabalho aqui na Estácio já há 16 anos que estou nessa instituição e há alguns trabalhando aí diretamente com os alunos nessa comissão. Então, uma comissão que procura estar verificando a realidade dos nossos alunos e das nossas alunas. E não é uma realidade muito fácil, né? Então, a gente verifica quanta dificuldade eles possuem para estar dentro das salas de aula hoje. Quanta dificuldade eles nos trazem e quantas esperanças, né? Então, eu sou uma pessoa que trabalho aqui com sonhos de muitos meninos, eu chamo todos de meninos, né? Até mesmo porque todos poderiam, a grande maioria poderiam ser meus filhos. Então, chamo essa moçada de filhos, chamo essa moçada de meninos, meninas, e são pessoas que vêm buscar aqui não só uma realização de profissão, mas uma realização pessoal. Então, trabalho constantemente com essa delícia de poder ministrar para eles um alcance de um desejo, né? E todas nós, nesse dia hoje, a gente para pensar, né? O que é o Dia da Mulher, Dia Internacional? É um alcance de desejo. Quantas delas nos colocaram nessa posição de estar desejando e desejando com o pé voltado na realidade? Muitas desejaram e não tiveram essa realidade. Então, nós estamos alcançando por todas as dificuldades que temos, mas por muitas vitórias que já alcançamos. Então, eu sou essa professora da área da saúde, né? Eu tenho formação complementar em área de saúde e estou aqui para contribuir com o que for necessário, tá bom? Já criou suas filhas? É sua filha, né? Já tem... Eu tô com um filho na universidade, tô com uma filha que tá aí no mundo afora de Deus. Eu tô pedindo para ela, pega esse avião logo antes que eles fechem esse espaço aéreo. Né? Eles estão querendo fechar o espaço aéreo da Europa também, algumas vezes falam nisso, né? E ela diz, calma, mãe, vai dar nada não.
Mas só mãe saber o que está nessa situação, né? Mas vai dando tudo certo, né? E que é da área da grande maioria ali, né? Da área de direito. E ela trabalha com direitos humanos, né? Ela trabalha com direitos internacionais das pessoas que estão sendo abdicadas dos seus direitos, né? Verdade. A Sandra, como muitas de nós aqui, né, é uma mãe orgulhosa. A filha dela já fez palestra para nós aqui, né? Tá fazendo mestrado fora, Sandra, é isso? Ela terminou o mestrado em Direito Internacional na área, ela trabalha com conflitos, né? Então, ela trabalha na área de direitos humanos e o papel dela, o trabalho dela é para relocar pessoas despatriadas. Olha só, que importante, que bacana. Obrigada, viu, Sandra? De nada. Bom, agora chegou a nossa convidada também, que estava faltando aqui, né? Que vai fazer uma fala inicial, e eu sei que você não vai poder ficar muito tempo, mas, Ava, a gente está aqui, começamos a nos apresentar, né? Falar quem somos, que mulheres somos nós nesse dia de hoje, antes de abrirmos espaço aí para as nossas alunas. E eu gostaria, né, especialmente hoje, né, de te agradecer pela presença, por estar aqui. E queria que você fizesse aí uma fala, né, para as nossas alunas sobre a sua experiência acadêmica, né? Como é que é, e aí de mãe, de mulher, nesse dia que a gente já vê direto aí seus stories, como é que é a correria e a luta, que eu acho que é da grande maioria de nós aqui. Então, seja bem-vinda. Boa tarde, Anne. Oi, Marcela, tudo bem, minha querida? Nossa, que maravilha essa sala, cheia de gente. Eu já peço 1000 perdões pelo atraso. Eu estou numa agenda muito cheia nesse mês, né? Costuma ser assim mesmo. Eu estava numa escola lá em Aparecida e era para eu ter... Deu certinho, só que quando acabou, várias alunas do ensino médio me abordaram no final da fala, e a Anne, que já me viu falando em loco, sabe que isso acontece sempre. Elas me abordaram para contar situações de violência, para pedir ajuda, para pedir orientação. Então, não tinha como eu não atendê-las, e por isso eu me atrasei aqui na nossa conversa. Mas boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. É sempre muito poderoso estar nos espaços organizados pela Anne. A gente está junto há bastante tempo, compartilhando trajetória, compartilhando ideais. Tive o privilégio de homenageá-la na Câmara no ano passado e de atender a todos os convites que ela me faz, porque para mim é sempre muito bom. Gente, eu vou contextualizar vocês de algo que acabou de acontecer há algumas horas, que foi o veto do prefeito aos meus projetos de lei. Todo mundo de Goiânia, todas as mulheres que eu conheço, que acompanham o meu trabalho, celebraram muito a nossa conquista, que foi a aprovação em 2 votações de 2 projetos de leis, 2 projetos de lei meus, para mães trabalhadoras. Um que cria a campanha permanente de enfrentamento ao assédio materno no município de Goiânia. O que é o assédio materno? É tudo isso que a gente escuta no mercado de trabalho por ser mãe. Então, você tem filho, você pretende ter filhos, quem é que cuida dos seus filhos? Quando você vem trabalhar, você vai ter que sair se eles adoecerem? E daí para pior, né? Como eu não contrato mães de filho pequeno, com uma quantidade imensa de mulheres que é demitida após a licença maternidade, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, aponta que nós somos 50% as demitidas após a licença maternidade e que nós demoramos até 3 anos para voltar para o mercado de trabalho. Então, isso é o assédio materno. Ele vetou. E o outro que ele vetou é o Empregue uma Mãe, que concede incentivo fiscal, ou seja, desconto nos impostos para empresas que contratem mães de filhos pequenos, de 6 meses até 5 anos e 11 meses. Então, é muito simbólico e muito brutal que esses vetos tenham vindo no Diário Oficial de hoje, 8 de março, mostrando que nem no Dia da Mulher a gente tem 1 minuto de paz, né? E eu também estou num processo intenso, até se tocar meu telefone aqui, vocês não reparem, é porque eu estou ligando para os vereadores já para articular
a derrubada do veto. Então, que é a nossa última alternativa possível ali na Câmara, que é derrubar o veto do prefeito. E aí, Anne e Marcela e Tatiana, eu quero chamar vocês assim para essa reflexão de como são as coisas, né? Os defensores da família que dizem que defendem a família brasileira vetam projetos que são para fortalecer as mães trabalhadoras. Nós nós sustentamos mais de 50% dos lares brasileiros. Entretanto, quase 80% das famílias que passaram para a linha da insegurança alimentar durante a pandemia são famílias chefiadas por mulheres. Nós perdemos mais emprego, nós empobrecemos mais nesse país que diz que defende a família, nesse país que diz que defende a vida, nesse país que só quer bater palma quando a gente engravida, mas não quer abrir as portas do mercado de trabalho para nós. Então, eu não queria, meninas, rapazes que estão aqui, eu não queria começar essa conversa trazendo dados e situações tão brutais nesse 8 de março. Eu queria fazer uma fala mais festiva, mas não tem jeito, não tem como, porque todos os dias a gente tem acompanhado, o mundo está acompanhando, é a primeira grande guerra ocidental da minha geração. Eu tenho 32 anos, então eu digo primeira grande guerra ocidental porque tem várias guerras no Oriente que não são tratadas com a mesma visibilidade, né? Mas essa primeira grande guerra ocidental, e eu consigo, obviamente, guardar as devidas proporções, traçar muitos paralelos de uma guerra dessa dimensão com as guerras particulares e cotidianas que as mulheres enfrentam em solo brasileiro. Você vê que você tem 1 milhão de famílias ucranianas, de pessoas, na verdade, 1 milhão de pessoas buscando refúgio, e você tem 30 milhões de mães em solo brasileiro que não tem renda superior a 1,5 salário mínimo. Então, são as nossas guerras que estão naturalizadas, né? E aí não tinha como eu começar essa conversa de forma mais afetuosa, porque foram muitos tapas na cara que a gente ganhou hoje. Mas dizer para vocês que eu estou nesse lugar aqui hoje como vereadora, como socióloga, membro da Frente Parlamentar, aliás, secretária-geral da Frente Parlamentar em Defesa da Universidade Pública, membro dos egressos da UFG, presidenta da Comissão de Educação, Cultura, Ciência e Tecnologia da Câmara, presidenta da Comissão de Direitos Humanos, todos esses espaços ocupando, porque a minha vida acadêmica pavimentou parte dessa trajetória. É claro que eu não precisava ser socióloga para me tornar vereadora, é claro que não. Acontece que, especialmente em espaços que são majoritariamente masculinos, o chão da universidade, a experiência com a universidade é fundamental para que a gente consiga se impor dentro desses lugares. Então, quando eu cheguei na Câmara de Vereadores, vocês imaginam, eu cheguei ali com 30 anos de idade, eu brinco muito, uma malocrente, porque eu sou muito maloqueira, e eu vou para a Câmara com o meu All-Star, com a minha camiseta do Racionais e tudo, e jovem, sem parente na política, sem pai na política, sem marido na política, nada. Só eu e minhas parceiras que me colocaram lá dentro da Câmara, porque essa é a verdade. Quem acompanhou a minha trajetória eleitoral sabe que só mulheres e pessoas da periferia me deram esse mandato, basicamente. Eu não tive financiamento de empresa, eu não tive financiamento de gente rica, eu não tive financiamento de partido. De onde vem a minha robustez de credibilidade para enfrentar os meus pares, que muitas vezes estão ali há 5 mandatos, tem uns que estão ali há 3 mandatos, anos e anos e anos, e aí eles são etaristas, eles são machistas e tudo mais. De onde vem? Da minha vida acadêmica. É por isso que, como diz a canção do João Bosco, né, uma mulher não pode vacilar, jamais naquela Câmara exige-se tanta qualidade dos vereadores homens quanto exigem de nós. Não exigem deles que eles falem tão bem como nós, que os projetos deles sejam tão bons quanto os nossos. Então, para nós,
para nós mulheres, estar na universidade, construir esse lastro é muito, muito, muito mais importante, porque a gente tem que provar o tempo inteiro a nossa competência, o nosso mérito, a nossa qualificação, o tempo inteiro. Então, eu vou dar um exemplo já para devolver para você, Anne. Eu montei um gabinete praticamente só de mulheres. Eu sempre brinco que lá no meu gabinete tem cota para homem, eu tenho 2 homens só na minha equipe, o resto é tudo mulher, e metade dessas mulheres são mães de filhos pequenos, né? Porque não adianta só eu me eleger. Se eu não trouxer essa mulherada para pensar o mandato junto comigo, a gente continua tendo mulheres exercendo o poder de forma masculina, que a gente vê muito isso, né? A mulher está lá porque o pai dela não pode ser candidato, porque o marido dela não pode ser candidato, porque o tio dela não pode ser candidato, daí ela entra, mas o grupo político pertence aos homens, só a cadeira que pertence a ela. Isso não é também uma transformação real da política, né? Então, eu tenho só mulheres. Eu tive que explicar por que eu queria aumentar um salário lá dentro da casa para R$ 8.000. Eu não tenho problema de falar de forma transparente assim. E eu ouvi muita gente criticando. Aí eu falei, deixa eu te falar, eu estou trazendo uma doutora pela Universidade de Brasília, doutora em literatura e gênero, para coordenar a ouvidoria da mulher da Câmara, para coordenar um trabalho super difícil, que é para lidar diretamente com mulheres vítimas de violência. A mulher é doutora, fora daqui ela ganharia muito mais, ela tem uma filha de 2 anos. Ela merece ganhar um salário maior. Se a Maria Clara não fosse doutora, eu não conseguiria, mesmo sendo competente, mesmo tendo filha de 2 anos, mesmo exercendo um trabalho tão difícil como acolher mulheres em situação de violência, que é o trabalho da ouvidoria da mulher. Então, estar nesse espaço, disputar as fileiras da vida acadêmica, que também é masculina, que também é recheada de assédio sexual e moral, que também é recheada de assédio intelectual, que é não ler autoras mulheres, inclusive essa Maria Clara que eu citei, criou um clube de leitura só de autoras femininas, só de autoras mulheres, que é o Leia Mulheres, que é maravilhoso. Então, a gente tem que, o tempo inteiro da explicação, nosso currículo tem que ser melhor para ganhar menos, a gente tem que se justificar de tudo. Nenhum homem lá na Câmara, nenhum vereador, nenhum assessor passa pelas preocupações que nós passamos, de buscar menino na escola, de resolver a dinâmica familiar, porque isso é uma dinâmica, na maioria esmagadora das vezes, pertencente apenas às mulheres. Então, esse lugar que vocês estão ocupando aqui tem um poder muito grande, e mais do que um poder muito grande. Ele é necessário enquanto tática. Esse lugar é tático, ele é estratégico. Escrever, publicar, dar aula, estar dentro da universidade, falar enquanto acadêmica é estratégico, porque se de nós se exige muito mais qualificação para que os espaços nos sejam possíveis, então nós vamos dar o dobro de qualificação para que a gente ocupe esses espaços e não permita mais que as nossas vidas sejam decididas por homens que nunca pautaram aquilo que nos diz respeito. É isso aí, né, gente? Muito bom, Alva, obrigada. Eu estava agora batendo, eu e a Marcela aqui, a gente estava aqui mandando mensagem para o prefeito, para o perfil, né? A gente sabe que tem pessoas que administram, que a gente estava aqui indignada com esses vetos, né? E já saímos repostando e tal, porque a gente sabe a diferença que faz, né? E ontem, olha só que interessante, ontem a gente teve uma palestra na Unialfa, né? As meninas falaram de onde falam, né? Eu falo da Unialfa, falo da Estácio, falo da UFCAT, porque eu faço parte do grupo Anômalos, né? Que a Eliane também representa aqui, a nossa coordenadora. E falo do lugar de mãe, de filha, né? Falo do lugar de amiga, falo do lugar, né? De vários lugares a gente sempre fala, porque a gente tem uma jornada aí que é múltipla, né? Que é muito maior. E ontem as alunas estavam contando, né? De uma um jurista que estava falando dos percentuais de mulheres nos cargos de gestão no judiciário e o quanto essa questão, né? De nós sermos mães, de nós termos filhos, de nós buscarmos filhos na escola, de nós faltarmos quando os filhos estão doentes, né? O quanto isso atrapalha a gente no mercado de trabalho.
e as meninas se sentindo ali representadas, né? Sentindo a narrativa da sua luta cotidiana, né, sendo falada numa palestra, né, e o quanto isso é importante, não só no dia 8 de março, mas especialmente hoje, que é um dia de luta, é um dia que marca a nossa luta, né, é importante que a gente relembre que isso não é uma coisa que é natural, né, isso é naturalizado. A gente tem uma cultura que naturaliza o nosso sobre-esforço, né, e nos penaliza economicamente, nos deixa subjugadas economicamente, ainda que a gente tenha todas essas jornadas, né? Então é muito importante mesmo, e até agradeço, né, a sua militância, eu sempre falo isso, né, para as nossas alunas, o quanto é bom e o quanto é importante que a gente observe o papel dos parlamentares que elegemos, e sempre falo de você, o quanto os seus projetos têm tudo a ver com as pautas que você prometeu, né, e com aquilo que você desde que eu te conheço, desde adolescente a gente se conhece, né? Sempre, a gente não precisa... Ela contou a idade, né, gente? Eu sou um pouquinho mais velha que ela tem que me respeitar na idade, mas sempre foi essa pauta, né, das mulheres. Eu me lembro que a primeira reunião, gente, que eu fui política na vida, né, eu lembro que eu estava lá toda querendo, né, parecer recatada, chega a malocrente da Ava e fala assim, menina, para com isso, né, veste a roupa que você quiser e ninguém tem nada a ver com isso e não sei o quê. Então foi assim, num processo junto com a Tatiana também, que ficava aí me doutrinando, sabe, que a gente vai se libertando e vai para a luta e vai, né, aprender a ser gente nesse mundo que tenta nos subjugar o tempo todo. Então, muito obrigada pelo seu tempo, eu sei que você está aí corrida. Deixa eu pontuar uma coisa com vocês. Vocês estão falando que vocês estavam lá comentando na página do prefeito, ele está respondendo os comentários, e eu já quero até dar uma contra-resposta, assim, não necessariamente para vocês botarem lá, mas para vocês compreenderem o que está rolando. Primeiro que ele está dizendo que vetou, porque foram 2 projetos, que vetou o Empregue uma Mãe, porque trata-se de renúncia fiscal, né? Porque só que assim, primeiro, não é isenção, é incentivo, é desconto. E já tem muita jurisprudência nessa matéria, vocês são do direito, sabem melhor do que eu, permitindo que legisladores municipais tratem sobre desconto quando é para a elaboração de política pública, ainda mais uma política pública que atingiria pelo menos uma pessoa por família de Goiânia. Porque toda família de Goiânia, eu repito, toda família de Goiânia tem pelo menos uma mãe que já perdeu o emprego depois que engravidou, depois que o menino nasceu, que demorou a voltar para o mercado de trabalho. Tem jurisprudência para isso. 2, ano passado, em setembro do ano passado, o prefeito concedeu anistia para os clubes de futebol. Isso sim é uma renúncia fiscal, porque a anistia para os clubes de futebol movimenta exclusivamente a iniciativa privada que tem a ver com os clubes de futebol. E aí não é só culpa do prefeito, mas é uma burrice institucional generalizada de não entender que a quantidade de receita gerada com uma mãe no mercado de trabalho é muito maior do que a receita que você abre mão dando desconto para uma empresa que contrata uma mãe de filho pequeno. E para finalizar isso, aí quando a pessoa retruca, e eu estou muito grilada, e eu vou fazer já uma publicação sobre isso, ele está respondendo às mulheres assim, você quer que o prefeito da sua cidade cometa uma irresponsabilidade? Isso é assedioso, isso é baixo. Ele está jogando para um cidadão comum uma reflexão tributária que o cidadão comum não tem domínio sobre a matéria. Ele está fazendo isso porque a maioria dos comentários é de mulheres. Então, no 8 de março, nos questionamentos de mulheres, ele está assediando moralmente mulheres, invertendo e falando isso. E ele não tem moral nenhuma para falar isso, porque deu em todos os jornais, foi capa do Popular. A Prefeitura de Goiânia foi recordista em contratos sem licitação. A Prefeitura de Goiânia não precisava perdoar a dívida de clube de futebol. Então, eu estou com sangue nos olhos, vocês devem ter reparado isso, porque como é que pode, no dia 8 de março, vetar 2 projetos dessa magnitude e usar um argumento mequetrefe desse e constrangendo a cidadã comum que vai lá comentar? Nós não permitiremos isso. Eu já estou ligando para os vereadores, acabei de falar com um vereador que falou assim, mas o Rogério,
Você não precisa fazer campanha para deputada, não. O Rogério vai te eleger com tanta burrice que ele está fazendo, porque não tem lógica. Os vereadores estão constrangidos e nós vamos nos mobilizar para derrubar esse veto. Eu precisava dar esse feedback para vocês antes de sair, tá bom? Saber. Obrigada, viu, Ava? Obrigada mesmo pela sua participação, pelo seu tempo, que eu sei que é corrido. Que a gente, quem acompanhava já viu, né? Ela sai de uma live para outra, para uma escola, para não sei o quê, para plenária e tudo mais, né? Mas muito obrigada, sua fala é muito importante, inclusive para nós pensarmos o trabalho que a Tatiana, por exemplo, faz muito bem, que é discutir mulheres na política, né? E você nos representa muito bem, né? Então isso é ótimo, viu? Obrigada. Obrigada, gente. Vocês estão vendo que eu estou fazendo de casa, porque eu aproveitei e passei aqui para dar um beijo no Davi e já estou indo para o corre. Beijo, gente. Tchau, tchau. Beijo, tchau. Valeu pelo convite, valeu. Pode passar. Bom, eu acho importante a fala da Ava, né? A gente já vinha discutindo antes da live sobre isso. Mas é mais interessante a gente discutir que é importantíssimo que isso tenha acontecido hoje, no dia 8 de março. Porque o dia 8 de março nunca foi e nem nunca vai ser um dia para comemorar. Eu detesto receber bombom e flores no dia 8 de março. Primeiro, porque a gente não é mulher só no dia 8 de março. Segundo, porque embora a gente tenha definido esse dia como dia de comemorações, ele é um dia de luta. Ele é um dia para lembrar o quanto nós já lutamos para conquistar tantos direitos e o quanto nós ainda temos que lutar para não perder direito. E isso é uma representação do quanto a gente está tendo que lutar e do quanto um pouquinho que a gente deixa de lutar, a gente não consegue adquirir um direito. O que aconteceu hoje, a justificativa que eu recebi, né, do prefeito, da assessoria do prefeito, óbvio que não foi o prefeito, que ele nem perdeu o tempo dele falando comigo, né? Embora eu adoraria. Mas a justificativa que se baseou em um parecer da Procuradoria. Olha, parecer eu também faço no escritório, eu daria um parecer para ele diferente. Então, não faz sentido. É um parecer que, aos meus olhos, se baseia numa construção histórico-social machista e misógina. Porque se fosse outro tipo de proposta de lei, de projeto de lei, ele não teria vetado. Porque é exatamente o que ela explicou. Então, e aí ele se aproveita exatamente da nossa ignorância, da nossa enquanto população, de forma geral, para tentar vender o argumento dele de qualquer maneira. Então, eu acho importantíssimo que isso tenha acontecido hoje, para nos lembrar do que nós precisamos ser cotidianamente, de que a luta não pode esmorecer nem no dia 8 de março, nem nenhum dia, nem de manhã, nem de noite, nem de tarde, nem quando a gente está tomando café, nem enquanto a gente tem afeto, porque existe esse estereótipo, né, de que mulher tem mais afeto, de que mulher é mais carinhosa, de que mulher é mais tranquila. Talvez a gente seja mesmo. Talvez a gente tenha aprendido a ser desse jeito, porque quando uma mulher fala com um pouquinho mais de sangue no olho, como a Ava fala, ela é chamada de um monte de coisas que o homem não é. Né? Quando uma mulher fala gritando, quando uma mulher chora, ela é histérica, ela tá de mimimi, ela não consegue aguentar a pressão. Né? Quando um homem chora, nossa, ele foi levado ao extremo. Quando um homem agride uma mulher, quando ele ataca uma mulher, quando ele fala alto, é só a sua masculinidade sendo exposta. Nós não. Nós somos chamadas de loucas. Então é importante que a gente entenda que até esse afeto, até esse carinho, até essa maneira como a gente tem que colocar tudo que a gente coloca, é uma construção histórico-social. E que, apesar de a gente ganhar com isso, a gente precisa lembrar que a gente não precisa ser só isso. Muito bem, obrigada, Marcela. Gente, vamos então para a parte que vocês falam, né? Eu gostaria que vocês começassem a abrir a câmera aí, né? Ellen, eu vou te pedir, porque você já desbravou, a Olga também, que já está desde o comecinho, né? Que eu queria que vocês se apresentassem, quem quiser aí compartilhar, né? Por que está fazendo faculdade, quais são as maiores dificuldades que vocês passam, né? Que vocês compartilhem, às vezes, até sugestões do que vocês gostariam de ver nas universidades, porque, né, enquanto nós não podemos negar aqui o nosso espaço de propor, né? Então, a gente também pode propor. Então, por favor, fiquem à vontade, a gente quer ouvir vocês, a tarde é de vocês, então, né, eu vou pedir para a Ellen começar, porque a Ellen já desbravou, ela não está com vergonha mais, né, Ellen? Pode começar, se você estiver aí ainda.
Deixa eu só me justificar, é a Olga que tá falando. Pode Eu vou falar, falar Olga. por último, porque eu vou buscar minha filha na creche agora. Oi, tá Então vendo? fala primeiro, Olga. Eu sou a Olga, eu faço curso de Direito, estou no primeiro período. Sou mãe de uma menina que tem 2 anos e 6 meses. Acho que é só isso. Tenho 20 anos. Qual o curso que você faz, mulher? Qual a sua dificuldade para estudar? É buscar filho na escola? Como é que é? Você quer falar só rapidinho mesmo? Eu faço curso de Direito, né? Eu faço de manhã. Na hora que, graças a Deus, a aula começa às 7h30 e ela entra às 7 horas. Aí eu deixo ela na creche e vou direto para a faculdade de ônibus. Tipo, meu pai me deixa ali na creche, aí eu deixo ela e ele me deixa no ponto e eu vou para a faculdade. Graças a Deus tem esse cronograma aqui em casa, né? Porque se não fosse isso, eu A rede de tava apoio, lascada. né? Aham. Que bom, fico feliz que você tem essa rede de apoio, né, gente? Que nem todo mundo tem. Verdade. Pode falar, Eren. A Jaziele já ligou a câmera aqui também, né, Jaziele? Meu nome é Ellen, como eu falei no começo, né? Muitos colegas não estavam aqui ainda. Eu sou do 9º período de Psicologia do Noturno. Já estou aí na reta final. 9º, né? A faculdade fala que é 8º, mas eu estou no 9º. A minha maior dificuldade que eu estou tendo realmente com o curso é tentar sair da faculdade, que está bem complicado, né? Está bem complicado. Eu creio que a pandemia atrapalhou muito, né, essa questão também, mas a faculdade em si tem deixado muito a desejar, a gente está tendo muita dificuldade, principalmente a minha turma. Então, a gente está com uma dificuldadezinha em relação... A minha dificuldade é a própria faculdade. Mas, no geral, sobre a questão dos estudos, né, do corpo docente, eu sempre defendi a Estácio em relação a esse ponto, porque eu gosto demais do corpo docente. Graças a Deus que, pelo menos, né, a gente tem um estudo de qualidade, porque o corpo docente ele é muito bem preparado, né? E nisso eles sabem escolher. Mas a dificuldade do administrativo da faculdade é bem complicada. Então, o que tem mais o que tem mais feito com que meus estudos, né, sejam, atrapalhem os meus estudos. Mas sou mulher, sou mãe, né, sou mãe de um rapaz de 19 anos, de uma mocinha de 7 anos, também busco em escola, levo em escola, né? Meu filho já está saindo do exército, entrou na faculdade, e minha filha está no fundamental, no primário, né? No fundamental. Então, essa dificuldade também. E a Estácio também tem essa questão, né? Você não sabe nem que período que você está, se é noturno, se é matutino, né? Até então eu sou do noturno, né? Mas muitas das vezes, para a gente conseguir tentar sair da faculdade, a gente tem que acabar se desdobrando em outros horários, né? Fazer disciplinas pela manhã, à tarde, e essa correria, essa loucura, né? Quem quer sair da faculdade em tempo tem que se virar nos 30, né? Tem que conseguir se desdobrar e procurar outros horários. Mas eu desejo a todas as mulheres aí hoje, né, como a professora Marcela acabou de falar, realmente talvez não seja um dia de comemoração, devido à data, né, ela ter sido feita devido a uma questão de luta, né, das mulheres. Mas, ao mesmo tempo, né, luta, mas nós estamos aqui, estamos lutando, estamos vencendo, e eu acho que a gente deve comemorar sim, né? É o nosso dia, não é só hoje, mas é todo dia, né? Todo dia é o nosso dia, né? E é muito importante a gente continuarmos lutando pelos nossos direitos, né? A vereadora que agora acabou de falar também, a gente agradece a ela pelo esforço que ela tem dedicado a gente ali, né? A causa das mulheres. E é isso. Agradeço aí pela participação. 8º período já sabe aí os dramas, né? Os dramas de fazer uma faculdade, né, gente? Não é mole. Mas vamos lá, Gessiele, você quer falar, meu bem? Não sei se ela cai. Ai, Jaziele. Com Z o som? Seu microfone está fechado. Perdão. Boa tarde a todo mundo. Boa Meu nome tarde. é Jaziele.
estou cursando farmácia, primeiro período de farmácia. Está sendo tudo muito novo. Eu trabalho no período da tarde e estou estudando de manhã. Está sendo um desafio muito grande. Confesso para vocês que às vezes pensa assim, meu Deus, eu não vou dar conta, porque é muito puxado. Eu trabalho na área já, então, assim, 6 anos que eu trabalho na área, já vai para 7 anos, porém, né, agora é buscar aí ter mesmo o curso, né, de farmácia. E assim, falo para vocês que está sendo tudo novo. Até para entrar nesse programa aqui está sendo novo. Eu apanhei até, já fui lá na minha madrinha, madrinha, me ajuda. Mas é isso, eu estou muito feliz. Para mim está sendo assim, em termos de conhecimento, parece que meu dia a dia não tem nada a ver com o que está sendo feito na faculdade. Então, assim, bate dinheiro. Quando eu escolhi o curso de farmácia, eu pensava assim, já estou na área, vai ser tudo mais fácil, né? Só que não, praticamente é nada ali. Mas feliz, e desejo todo mundo estar aqui, feliz Dia das Mulheres, não só hoje, mas para sempre aí. Sem nós, eu acho que não seria nada. Essa coisa da diferença da teoria com a praxis, né? Ela assusta a gente. A gente acha que está pronto, a gente sai da faculdade pronto para tudo aí. Quando você chega lá, é como você falou, é mato, né? É mato para desmatar, haja facão. Não, e é muito, muito novo. Você, assim, um período que passa de sono, né? Porque eu trabalho até às 23 horas, então 6 horas eu tenho que estar de pé e vai para a faculdade, chega em casa. Eu não tenho filho, mas eu sou casada, então, assim, tem que ter marido, tem que ter o trabalho, tem que ter a faculdade. Encaixar tudo isso aí, eu falo que está sendo até perder um pouquinho de sono, né? Mas eu acredito que na vida da gente sempre temos o não e a gente sempre tem que buscar o sim, né? Eu lembro quando eu comecei a fazer faculdade, eu me casei assim, eu me casei no ano que eu entrei na faculdade, né? Gente, eu lembro de voltar para casa, quem nunca teve essa sensação? Eu lembro de olhar para minha casa, porque quando eu morava com os meus pais, nós somos, né, com a minha mãe, nós somos 4 irmãos, então eu tinha aquela coisa de dividir as tarefas, né? Então eu não tinha que cuidar da casa inteira. E aí eu lembro que eu estudava de manhã e à noite, trabalhava à tarde, né? E aí eu lembro de chegar em casa, assim, depois eu chegava em casa às 10h30 da noite, na época a aula ia até 10 horas, e aí chegava às 10h30 da noite em casa, olhava e falava assim, gente, não tem ninguém para dividir comigo as funções de casa, eu vou ter que limpar tudo, né? E aí depois eu consegui colocar, na época eu era casada, né, colocar o marido na lida também, porque senão a gente não dá conta, né? Eu falei, não, ó, eu estudo, você estuda, se a gente se não ajudar, não vai dar certo não, meu filho. Vamos embora trabalhar, pegar no cabo da vassoura, que a luta é grande aqui, né? E aí foi funcionando, mas o desespero que dá, né, da gente chegar em casa, né, olhar menino para fazer tarefa, dar banho, levar no médico, fazer um monte de coisa, não é fácil não. Mas a gente vai superando, isso aí é a luta diária, né, Josiane? Obrigada, viu? Julie Stephanie, de Caixinhos aí, adorei sua parede no fundo. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Seu áudio está fechado, Julie. Aí, abriu. Agora foi. Boa tarde, gente, meu nome é Julie. Obrigada pelo elogio da parede. Não é só essa parede aqui, meu quarto todo é todo pinchado, é isso aí. Então, você quem fez? Não, essa parede foi minha amiga, mas a pinchação aqui ao lado fui eu que fiz. Aí, tipo, eu escolhi o direito porque eu sempre gostei da área e porque também eu tenho pessoas do meu lado que, tipo, meu avô é policial, então eu escolhi mais por essa área, por conta que eu gostei bastante e sempre tive apoio. E eu escolhi para fazer concurso, para federal. Eu tenho muita dificuldade também, porque igual a moça falou, eu também sou da mesma forma que ela, eu chego do serviço às 23, eu vou dormir, às vezes eu estudo muito, aí eu durmo até umas 2 horas da tarde, da manhã eu vou dormir, aí eu acordo 5 horas para pegar o ônibus.
Aí eu vou para a faculdade, volto, aí eu já tenho que ir para o serviço de novo, aí eu volto, estudo, aí é isso. A luta de cada dia, não tenho filho. Tenho apenas 18 anos. E é isso. Essa sou eu. E quero desejar a todos vocês um feliz Dia das Mulheres, né? Vamos lá, mulherada. Quem mais quer compartilhar com a gente um pouquinho aí da sua rotina? Todo mundo pode falar, Jéssica. Eu estou com dificuldade aqui, eu não estou conseguindo acessar o site, eu entrei pelo link da amiga, né? Isso aqui pelo celular eu não consigo ligar a câmera, tentei pelo computador e nada. Aí então eu vou falar sem aparecer, tá? Tá, mas você é a Jéssica? Isso, Jéssica. Ah, então tá. Certinho. Jéssica. Assim, eu estou no nono período de psicologia, passo pelo mesmo problema que a Ellen, né? Nós não fala que é o oitavo, mas nós já está no nono. Só que eu achei muito interessante também a fala acho que é deputada, né? Que ela disse. Vereadora, a dificuldade. vereadora. Isso, da dificuldade da mulher. Eu lembro quando eu fui inserida na faculdade, eu saía às 6h30 já entrava na aula, chegava em casa em torno de meia-noite. E como minha mãe tinha que me buscar no ponto. Uma senhora já também, às vezes ela ia com facão porque era perigoso o lugar onde a gente morava. Então é interessante como a dificuldade já tem ali para a mulher, né? Não tem aquele apoio, não tem uma rede de apoio, não tem uma maior segurança, porque hoje nós somos muito vulneráveis. Então, todo momento ali nós estamos vulneráveis. Então, essa fragilidade já colocada também desde a infância, no meio social da mulher, é muito complicado. E outra coisa muito interessante também é que eu vi que muitas falando da dificuldade, né? É difícil trabalhar, ser mãe, ser dona de casa, esposa. E a minha mãe criou 3 filhos sozinha. Meu pai faleceu, ela estava grávida de 7 meses e foi criar. E meu pai deixou um menino de 4 e uma menina de 3. E minha mãe grávida de 7 só cuidava da casa. Então não sabia fazer nada. E eu, observando tudo que ela passou, que eu fui criada com a minha mãe ausente. Então ela tinha que arranjar a forma de trabalhar para manter a gente. Eu tive a opção de não querer passar por tudo isso que todos passaram. Eu preferi estudar, investir nos estudos, investir numa formação para depois pensar em ser em família. O quão é interessante como a nossa mudança, e eu vejo que muitos jovens hoje em dia têm optado também. Optado não pela família, optado não justamente por essa dificuldade que tem maior para a mulher do que para o homem, dela ter acesso à família, ao trabalho, ao ensino, não ter tanto esse suporte, essa rede de apoio, como ela falou também, ajudaria muito mais se pudesse, né, ajudar as mulheres, as empresas que aceitassem mulheres que têm mãe pequeno, que não tivessem essa maior dificuldade. Hoje, como para nós, mulheres, é difícil, nós temos sempre que ter escolhas, ou escolhemos a família, ou escolhemos o trabalho, o que vamos escolher? E para o homem não é tanto aberto assim, né? É muito contraditório, e ainda diz, hoje, Dia das Mulheres, e não sei vocês, você recebe mais de 20 lá, sei lá, 100 mensagens, parabéns pelo seu dia, parabéns por isso, parabéns por aquilo, e nos outros dias, e tudo que você tem passado, e todo o processo percorrido, aí anula só para falar parabéns, muito superficial, e algo também que eu acho que nós temos que fazer é lutar pelos nossos direitos. A liberdade ela foi colocada ali quando as mulheres conseguiram ali ter o direito de fala, ter o direito de estar na política, ter o direito de estar na universidade, mas a liberdade também tem um preço. E eu acredito que todas as nossas gerações têm que lutar por essa liberdade de expor, igual ela tem feito, falou, não, vamos lá, vamos vetar esse veto aí, vamos lá, vamos comentando o que você pode fazer, porque nós temos que lutar pelos nossos direitos. E é muito injusto, né? Mulher ainda na nossa geração ter que viver esse tipo de situação, esse tipo de constrangimento, esse tipo de luta, esse tipo de escolha e objeção. Acredito que é isso. Muito bom, Jéssica. Obrigada, viu? Obrigada pela sua participação. Muito prazer em conhecê-la. Estou feliz com o povo da psicologia que está aqui participando em peso. Muito bem. Isso é muito bom ter vocês aqui, né? Psicologia. Hoje a gente está aqui com vários cursos, né? Isso é ótimo. Fico feliz porque a gente, eu particularmente, fico só nos cursos de direito, né? Marcela também. A professora Tatiana já tem aí mais um leque também, que é o do ensino
fundamental e médio, né? E mais fundamental, né, Tati, que você trabalha? Seu áudio está desligado. Seu áudio está desligado, amiga. No fundamental, agora que eu estou tendo, né? Sempre foi no médio, mas está sendo uma delícia. Está sendo desafiador, digamos assim, e na raiz dos problemas. E aí, a gente vê que a nossa luta, a nossa luta já começa na... Sim, sim. Eu posso fazer só... Tem muito aluno para falar ainda, Anne? Eu tá aberto para quem quiser falar, mas pode falar também. A gente também está na universidade, né, gente? A roda de conversa é geral aí. Assim, ó, eu anotei algumas palavras que eu achei fundamentais, né? Que fazem parte do nosso cotidiano, principalmente para quem é mãe, mulher, mãe, enfim. Creche, acesso à cidade, trabalho, matrimônio, maternidade, trabalho doméstico, segurança, transporte, assédio, objeção. Eu falo que são palavras que estão presentes no nosso cotidiano. E a universidade, ela é um lugar político, né? Quando a gente fala que a gente é militante e aqui independente do partido político que se ponha, né? O importante é a gente sempre se manter alerta como as nossas problemáticas citadas aqui por vocês, por quem falou aqui até agora, todas elas passam pela política institucional, né? Então, era só para fazer esse gancho de sempre estarmos também abertas, né? Porque uma voz nos convoca, eu acho que a história nos convoca mais do que nunca a ocupar esses lugares. A gente está aí com a vereadora Ava Santiago, que foi convidada aqui. Quantas mães vão ser agora desprivilegiadas, vão deixar de ter acesso, né, a um benefício de extrema importância, e vocês estão vendo que tudo isso passa pelo lugar político institucional. Então, os nossos corpos, todas as decisões estão em torno do nosso corpo, que legitimam a nossa existência e a nossa resistência, também estão no ambiente político. Nós temos 90 anos de conquista do voto feminino, né? Mas ainda falta muito para andar, falta muito. A gente precisa chegar lá, a gente precisa estar representada. Só votar, né, para pessoas que não carregam a nossa pauta, que não carregam a nossa pele, que não carregam o nosso corpo, que não carregam a nossa voz, não vai resolver o problema. Nós precisamos, antes de tudo, estar lá. E isso eu falo a partir do indício de vocês. Todas as palavras faladas aqui, todas as dificuldades do ser mulher e adentrar a universidade passam pelo aspecto do político institucional. Então, se aventurar eu não falo, né, nem nessa jornada, né, nessa trincheira, é uma trincheira, porque é um campo que não foi feito para a mulher, o espaço público, político, institucional, ele não foi feito para a mulher, mas a gente precisa se arriscar, a gente precisa estar lá, porque as decisões que vão nos tornar e nos fazer digamos, fazer com que a gente experimente a vida no nosso cotidiano, e essa desigualdade passa pelo aspecto político institucional. Então, que a gente fique atento a isso, né? São 90 anos de um discurso que fala que a gente se tornou cidadã, mas a gente realmente se tornou cidadã no seu termo mais amplo, né? De ser não só a conquista do sufrágio, mas de ter uma equidade de representação perante os nossos pares. Então, vamos pensar sobre isso e tentar ocupar mais os nossos lugares políticos e trazer mulheres para a política, para o espaço político que represente nossos interesses, nossas reivindicações. Exatamente, ótima fala, viu, Tati? Obrigada. E aí, meninas, mais alguém querendo compartilhar? Porque aí a fala da Tati até nos desafia, né? E aí jogo até para vocês também, meninas, assim, o que falta para a universidade, né, para a faculdade, para ela ser um espaço que nos ajude, né? Porque se a gente tem, então, todos esses desafios,
é muito importante, às vezes, que a gente encontre no espaço das universidades, por exemplo, um grupo de mães, né, uma creche, como foi colocado, né, a possibilidade, por exemplo, de organizar um transporte seguro, né? Eu fiquei aqui pensando nessa sua história, Jéssica, né, de sua mãe te esperar num ponto de ônibus com um facão, né? Isso não é uma coisa, gente, que a gente tem que naturalizar. Né? O certo seria que a Jéssica pudesse voltar da faculdade para casa, ou do trabalho, ou vocês pudessem voltar do trabalho para casa, né? Pensando ali que vocês estão pegando um transporte público de qualidade, né? De segurança, e essa coisa de nós mulheres, né? Ficarmos o tempo todo nessa apreensão, né? O medo do estupro, o medo da violência, né? Isso são questões realmente, como a Tati bem coloca, institucionais. Mas, né, aproveitem para falar também o que vocês sentem falta, porque, a gente não está no espaço de decisão, gente, mas a gente tem o espaço de sugestão, né? Por exemplo, eu e a Marcela, que estamos em faculdade, nós temos o espaço de sugerir também, né? E é muito bacana a gente escutar vocês nesse sentido. Então, vamos lá, meninada, mulherada, né? Quem mais quer falar? Meninada é só para a gente se sentir mais nova, né? Mas eu falo que eu fiquei mais velha sábado agora, aí parece que a gente fica querendo reforçar que a gente não está velha, né? Mas vamos lá, quem mais quer dividir conosco a experiência? Para de ficar com vergonha, gente. Vamos falar aí. Põe a boca no trombone. Deixa eu ver aqui quem está aqui que eu conheço, para eu chamar pelo nome, então. Ele falou. Nossa, sorteio é pai, hein? Não é? Parece ser coisa de aula mesmo, né? Jamile, você que é toda timidazinha, acho que se for a Jamile que eu tô pensando... Ela pega logo a tímida. É lógico, a gente tem que desafiar os espaços. Oh, meu Deus do céu. Jamile saiu da live. Jamile sofreu desmaio. Aí, quem levantou a mão pode falar. Depois eu quero ouvir você, Joyce e Cristina, que você é boa para falar. Vai, Letícia, põe um cropped e arrasa. Estão me ouvindo? O cabelo. Minha filha é nossa, porque eu lavei e não prendi, mas eu sou a rainha da caneta no cabelo. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo. A gente sempre responde, né? Tudo ótimo. Tudo ótimo. Tem vários problemas. Na medida do impossível, vamos levando. Então, gente, meu nome é Letícia, eu tenho 23 anos, eu estou no primeiro período de farmácia, lá da Estácio. É minha quarta tentativa, né? Eu escuto muito assim, nossa, já era para você estar formada, se você tivesse terminado a sua primeira graduação. Eu falo, não interessa, não era o que eu gostava. E também... a gente escuta tanta coisa relacionada à idade. Eu mesma falei para um amigo meu esses dias. Ele falou, nossa, porque eu tô velho para isso. Cara, não tem idade para você ir buscar conhecimento, para você ir estudar, para você ir se formar, buscar coisas novas para sua vida. Então, isso foi uma barreira para mim muito tempo em relação à faculdade. Porque todo mundo fala que eu não vou conseguir uma coisa. A gente tenta não ouvir o outro, mas a gente absorve muita coisa. Então, assim, eu entrei na faculdade, a primeira faculdade nova, entrei com 17. E com 20, eu adoeci. Né? Os psicólogos, futuros psicólogos aqui, vão saber o que é borderline e bipolaridade. Então, para mim, fazer essa reorganização de sentimentos e aprender a lidar com o que as pessoas falam, aprender a lidar com o que eu pensava sobre mim, foi muito difícil. Foi um processo muito longo, aí de 3 anos, 4 anos, eu vou fazer 24 agora. Então, assim, até na faculdade, a Josiele estuda comigo, eu sou bem mais fechada, assim. E vocês falando, eu fui parar para pensar no porquê, sabe? É muito difícil eu sair hoje em dia, é muito difícil eu me relacionar hoje em dia, assim, sendo bem sincera, a maioria das vezes com homens. E eu fui parar para pensar, eu comentei com a minha mãe esses dias, no como
tipo assim, para algumas, a maioria das pessoas, normal o assédio, entendeu? Não, porque eu só fiz isso. É assédio. Até no trabalho, assim, eu passei por uma situação de assédio no trabalho. Cara, aquilo ali me gerou um bloqueio tão grande. Hoje eu não trabalho, né, devido aos problemas que eu passei e tudo mais. Esse ano eu decidi estar aqui blindada só nos meus estudos e tudo mais. Mas eu tentei mudar um pouco essa visão até aqui dentro de casa. Meu pai é muito de boa, sabe? Muito tranquilo. É meu melhor amigo. E eu tô nem com a sogra pra nada, não. É o meu jeito, eu falo o que eu penso, eu me imponho nas situações, eu respeito a opinião dos outros também. E meu pai tinha muita coisa com... Eu saí com roupa curta, que não sei o quê. E aí eu comecei a fazer esse vínculo com as coisas que eu passava quando eu saía na rua para me divertir normal, como qualquer outra pessoa. E eu falei, cara, falei pro meu pai um dia, falei, pai, é um absurdo eu ter que mudar a minha vestimenta por uma coisa que as pessoas não deveriam estar fazendo comigo. Isso cabe até em outras situações. Eu falo, é um absurdo eu ter que mudar a minha pessoa, a minha essência, para me inserir em algo que eu não concordo, né? Então, assim, tá tudo sendo muito novo para mim. Eu ter começado a me relacionar, assim, eu sou sempre muito séria, muito nervosa com as coisas, né? Eu não dou muito espaço, não, né? Mas, assim, coisas da vida, né? Que vão acontecendo. Mas eu acho que nesse cenário, assim, o que eu mais bato na tecla é em relação a isso. Hoje em dia tem dias que eu falo pro meu pai assim, ele faz os comentários do meu quarto e ele no dele. Eu dá uma segurada no comentário. Dá uma segurada no comentário que não tá coerente o que você tá me dizendo. Então, assim, isso em todos os aspectos da vida. Hoje, devido a tudo que eu passei nos últimos 4 anos, eu foco, assim, mais na ajuda a pessoas que passam o que eu tô passando, entendeu? Eu, independente do meu grau de proximidade com você, eu sou uma pessoa que eu sempre estendo a mão e eu sempre ofereço ajuda. Porque eu já passei por isso. Eu sei o quanto é difícil certas situações, né? E limita muito a gente. Porque eu sempre falo, de 10 pessoas, 2 vão te elogiar. O restante tudo vai te criticar. Mas, gente, falei muito, né? Que bom que você está falando. Pois é. Ai, quase eu falo. Mas, assim, é isso, né? Eu acho que até nós mulheres, né, no geral, assim, com tudo, com parar de normalizar as situações, né? Tem rapazes aqui também, parar de normalizar, né? Saber explicar, às vezes, o que é certo ou errado, que às vezes as pessoas fazem sem saber, sem ter o conhecimento daquilo que elas estão fazendo, daquilo que elas estão falando, daquilo que elas estão querendo passar para você, né? E um feliz Dia das Mulheres para todas as mulheres. Nada pode parar a gente nessa vida, tá? É foco, é força, é acreditar em si mesmo, principalmente, acredita em vocês, entendeu? Eu sempre falo que a coisa que mais te paralisa é você mesmo. Então foca. Sonho tá aí, processo, tornar realidade, e a gente vai longe ainda. Muito bem. Como diz, né, a Alva gosta muito de postar isso. Dia as mulheres virão, né, gente? Dia as mulheres virão. E é assim que a gente pensa. E aí é interessante também uma coisa que você coloca, né, Letícia? A gente tem essa coisa, né, de eu tô sempre estendendo a mão, eu tô sempre, porque eu sei o que é isso.
Às vezes as pessoas falam, porque a mulher ela é mais sensível, porque a mulher ela é mais afetuosa. Eu acho que, na verdade, nós somos condicionadas a ser, porque nós estamos tão acostumadas, né, a receber críticas de nós mesmas até, né, a dificuldade da rede de apoio, a dificuldade, né, de ser compreendida, que a gente pensa, a gente se coloca muito no lugar, né, e se fosse eu no lugar dessa pessoa, né, então, não é, e aí volto, né, culturalmente, a gente acaba sendo moldada para isso, né, então, quando você não... tipo assim, só vê a fragilidade, porque a maioria não sabe que a gente consegue ser os dois. E a maior parte deixa do a gente tempo ser onça, né? A maior deixa parte a do gente tempo ser onça para ver. Obrigada, viu, gente? Eu que te agradeço por compartilhar conosco aí um pouquinho de você. Obrigada. Vamos lá, dona Joyce, eu sei que você está no trabalho, mas você consegue falar um pouquinho? Ou se outra pessoa quiser falar. Aí. Consigo, não consigo abrir a câmera, tá? Vocês me desculpem, mas realmente eu não vai dar para abrir a câmera. Bom, eu também fiz algumas faculdades antes de começar o direito, agora eu estou no 5º período. Eu já comecei letras e logística. Letras porque eu já fui professora, acredite ou não, por um breve período na minha vida, mas já fui. Dei aula para os pititico da educação infantil, mas eu sempre soube que direito era o que eu queria, isso desde o fundamental. Mas, assim, a vida vai passando e a gente vai tendo outras oportunidades, né? Eu comecei o curso por conta da pandemia, na verdade. Foi o que me possibilitou realizar esse sonho, que era de cursar o direito, né? E logo assim que eu comecei a cursar direito, embora ainda não tenha tido essa matéria, mas eu me apaixonei por direito de família. Eu achei uma matéria assim ela é muito empática. Eu acho que das matérias do direito, ela é que se fosse para ter uma cara, eu tenho certeza que ela seria uma mulher, porque ela é muito empática, lida muito com as questões, né, de família, dos sentimentos, né, que vem à tona, porque são sempre momentos assim mais delicados, né, da vida de uma família ou de uma pessoa, né? E por conta disso, de gostar tanto dessa área do direito, eu comecei a fazer mediação à distância também, né? Vou me formar no final desse ano, se eu não estiver enganada, em mediação. Ele é mais breve o curso. Faço parte também dos grupos de pesquisa, né, da LAGED e da GEDIME, com seu incentivo, né, seu e da Tati. Conheci a Tati, né, no grupo, né, e quando ela apresentou aquele livro, Minha História das Mulheres, eu me apaixonei. Eu falei assim, eu preciso ficar aqui, né, é um livro que tem super a ver com o dia de hoje, né, eu acho que fica a dica para as meninas, não sei se já foi citado, que eu cheguei um pouquinho atrasada aqui no encontro hoje, né, na palestra, mas é um livro, assim, que traz grandes reflexões, pelo menos em mim, né, suscitou grandes reflexões, e eu acho que, dado o dia de hoje, é muito pertinente a gente se programar para fazer essa leitura, né? Ela é bem... virou uma chave, né? Pelo menos em mim, virou a chave, né? E eu também tinha esse mesmo sentimento da Letícia, né? De, tô velha demais, não vou mais fazer direito, né? Agora é isso mesmo, vida que segue, né? Quando teve uma época que eu me mudei para o interior por conta do meu serviço, e era aquela coisa assim, casar, ter filho, né? Tô no emprego ok, né? E é isso aqui mesmo, né? Ficar nessa... Mas não, a gente pode ter o que a gente quiser, né? Basta a gente regaçar as mangas, né? E construir, né? Então, esse é um pouquinho aqui da minha história, né? E na faculdade eu não tive, assim, tô tendo no que eu preciso, eu consigo resolver, sempre... às vezes a gente tem que ter um pouquinho de paciência, porque são muitos alunos, e é um período de adaptação tanto para a gente quanto para a própria universidade, né? A pandemia acho que pegou todo mundo de surpresa, ninguém esperava, né? Enfim, então, algumas questões de adaptação, mas que com conversa, paciência, a gente resolve, né? Então, até hoje não tive nenhum assim, problema, assim, que precisasse... Ainda estou no período certo, igual as meninas no 8º, no 9º, não sei onde é que eu estou, mas por enquanto ainda estou no período certo, né? Vamos ver da agora para frente, né? Quando estiver precisando, quando estiver mais próximo da formatura, né?
Tomara que fique certinho até o final, né, Joyce? Obrigada, viu? Giovana. Quem é você, Giovana? Oi. Você consegue abrir a câmera? Acho que sim, peraí. Estou um pouco nervosa porque eu não costumo abrir a câmera para conversar, mas a colega Letícia me motivou a abrir e conversar. Essa questão dela falar sobre o assédio, eu passei por isso e, assim, foi até um pouco parecido a questão de tempo meu com o dela. Eu entrei na faculdade e sempre fui muito tímida, né, muito reservada e tal, e aconteceu de um funcionário, né, no momento que aconteceu, eu não sabia que aquilo era assédio que estava acontecendo, né, mas foi me deixando mal, eu tentei suicídio algumas vezes e tal, mas aí eu tranquei a faculdade, o curso de psicologia, tranquei a faculdade em 2019 e fiquei paralisada, assim, no tempo de 2019 até esse ano, fazendo terapia, sabe, cuidando de mim, e eu vejo, assim, que se não fossem as mulheres da minha vida que tivessem me apoiado, eu não teria conseguido passar por esse momento, sabe? Porque eu lembro de eu tentar o meu primeiro psicólogo, quando, tipo assim, minha mãe viu que a situação estava ficando muito feia. E aí, não, então vamos caçar terapia, não sei o quê. Aí eu consegui esse psicólogo. Quando eu falava o que eu sentia, mesmo que eu sei que ele não estava me julgando, mas eu não me sentia segura para compartilhar o que eu passei, sabe? Eu senti assim que algumas pessoas que souberam do que aconteceu comigo, principalmente os homens, né? Julgaram, tipo, ah, mas foi só isso. Fulano só fez isso e você deixou se abalar tanto, né? Só que eu penso, só isso. Pra mim não foi só isso, sabe? Foi muito forte. Tanto que, tipo, eu paralisei a minha vida. Eu fiquei 4 anos trancada em casa, porque eu adquiri um medo enorme de homem, sabe? E agora com a terapia, aí eu troquei de terapia, de psicólogo, hoje eu faço com a psicóloga. E ela foi um anjo, que ela conseguiu me tirar daquele buraco que eu me enfiei. Tive que trocar de faculdade, né? Porque não é seguro, assim, mentalmente para mim voltar com aquele funcionário lá. Gatilhos, né? Gatilhos. Tentei denunciar, mas ainda não tive força. E antes eu me cobrava muito, né? Porque eu penso, ele pode estar fazendo isso com outra, mas aí eu ainda não tive força de coisar. Mas eu vou ter, se Deus quiser. E aí ela me motivou a falar. Eu não falo isso a não ser com o meu grupo de apoio aqui, porque eu tenho vergonha. Eu ainda acho que foi, tipo, tá, será que foi isso mesmo? Foi tão forte, assim, o que ele fez comigo para eu ter que paralisar a minha vida? Mas aos pouquinhos a gente vai aprendendo. E aí, eu só queria ressaltar, tipo assim, a influência que as mulheres, a segurança que as mulheres passaram para mim. Porque foi a única forma que eu me senti acolhida. Minha mãe, a minha irmã mais nova, a minha psicóloga, sabe? E tipo assim, a gente que passa por isso, mesmo uma mulher que nunca passou, que eu acho meio difícil uma mulher não ter passado por assédio, mas uma sente a dor da outra, porque sabe na pele o que é, né? Os homens não entendem. Meu pai mesmo, ele é de boa, mas eu sinto que ele não entende, né, o que aconteceu. Mas enfim, era só falar isso mesmo, que o apoio, né, a rede de apoio de mulheres que a gente tem à nossa volta é muito importante. E eu fico triste quando eu conheço pessoas que não têm uma mulher para tipo assim, para se apoiar, sabe? E a gente sabe que isso que você fala, né? Que as mulheres geralmente entendem porque nós geralmente passamos, né, cotidianamente por situações de assédio. Algumas de nós lidam com isso de forma tranquila, né? Sem grandes percalços, mas, gente, não é fácil, né? Não. Você não se culpar numa sociedade que está sempre nos culpando, né, pelo assédio. A culpa é do agressor, do assediador, mas a gente sempre se questiona, né? Será que eu sorri demais? Será que era minha roupa? Será que eu fiz alguma coisa? Né? E de fato, isso que você coloca, Giovana, é muito importante. A gente tem uma rede de apoio, né? Um lugar onde a gente se sinta segura para falar, né? E onde a gente... E aí, por isso, tanto
eu quis tanto fazer essa roda de conversa, porque o quanto é importante você estar colocando isso aqui, você ter um espaço para falar sobre isso, e eu sei que outras mulheres aqui, né, com certeza também, talvez não falem, mas talvez até gostariam de falar, mas para a gente saber que não é só a gente que se sente insegura, não é só a gente, né, que às vezes passa por esse assédio e não é compreendida, mas o mais importante é fazer o que você fez, que é buscar ajuda, né? A ajuda, ela é essencial, a terapia, né, uma mulher que você possa confiar para você contar o que está acontecendo, né, e gente, quantas e quantas vezes, né, aqui a minha maior rede de apoio, eu falo 9 anos, mas já tem quase 12, né, é a Tatiana, por exemplo, porque quantas e quantas histórias eu não vivi na minha vida, se não fosse essa mulher aqui, gente, eu tinha deixado a peteca cair, né, porque ela estava do meu lado ali, para dizer, calma, não foi só você. Acho que a gente se apoiou muito, né? Gente, ao ponto de ter dias, por exemplo, né? A gente passou por divórcio mais ou menos na mesma época e estudando, a gente fazendo mestrado e trabalhando, e menino pequeno, né? E ao ponto, assim, de ter dia que a gente falava assim, gente, se eu morrer nessa casa aqui, só vão descobrir quando vierem buscar minha filha, quando vierem trazer minha filha, o dia que a gente estava sozinho. Aí você lembra disso, Tatiana? A gente combinava uma com a outra, olha, todos os dias a gente manda mensagem de bom dia uma para outra, ou de boa noite, vamos dar notícia, para saber se está viva, para saber se não aconteceu nada com a gente na rua, porque senão a gente morava sozinha na época, voltava para casa ou não voltar, quem é que até alguém sentia a nossa falta, né? Aí a gente tinha esse cuidado uma com a outra, e quanto isso em muitos momentos foi aquilo que me sustentou, saber que eu tinha alguém para me dar apoio. Não que a minha família não desse, mas tem coisa que às vezes a gente não quer falar com a família, né? Às vezes a gente precisa de uma amiga, e aí a importância de nós, mulheres, também entendermos a dor uma da outra, né? Entendermos os desafios umas das outras, e não nos olharmos como a sociedade, muitas vezes, nessa sociedade patriarcal e machista nos ensina, nos olharmos como inimigas, mas nos olharmos como companheiras, né? Nos olharmos como iguais nessa jornada que tanto nos crucifica, que tanto nos oprime, né? E que tanto quer nos culpar por ser quem nós somos, por nosso corpo, pelo nosso corpo ser o corpo que é, né? Como a Tatiana também fala muito, o nosso corpo é político. Então, o meu lugar enquanto mulher, vocês imaginem, gente, quando eu comecei na docência, eu tinha 31 anos, né? Eu era toda fitness, toda sarada. Vocês não têm noção da quantidade de assédios, inclusive assédio, assim, é aquilo que aquele deputado fez agora, né? Ele se sente autorizado a falar os horrores que falou, né? As mulheres são fáceis de eu entrar em sala no meu trabalho e os colegas falarem coisas do tipo, eu quero numa bandeja, né, daquelas com uma maçã na boca, né? Então, olha só, imagina você ir para o seu ambiente de trabalho, né, os alunos te respeitarem, mas os seus próprios colegas de trabalho fazerem comentários assim como se fosse algo normal e natural, né? Então, passei por muitas questões que por muito tempo eu achava que a culpada era eu. A culpada, eu falei assim, a Tatiana cansou de me ouvir falando, gente, eu acho que sou eu que atraio isso, sou eu que dou motivo para isso acontecer. Até o momento que eu pude entender, fazendo terapia, né, como você foi atrás de ajuda aí, que eu pude entender que não, a culpa não é minha, desses caras serem escrotos como são, ou dessas situações de violência, né, das pessoas serem violentas como elas são, seja nas palavras, seja no comportamento que oprime, que nos deixa inseguras, né? E não é mimimi, né? Também a gente entender que a dor da outra não é um mimimi, mas é uma situação que é difícil, né? Se a gente tem uma rede de apoio, se a gente tem alguém para ligar, né? Se a gente tem alguém para mandar um oi, tá tudo bem, né? Respira, calma, que vai dar certo. Quantas vezes se eu pegar, eu e a Tatiana, a gente não bom, eu não costumo apagar as conversas, né? Aí, se eu colocar assim, respira, eu vou devachar uns 500 respira aqui, pelo menos no último ano, né? Calma, respira, né? Vamos pensar no que a gente vai fazer. Porque é isso, né? A gente ter alguém do nosso lado. E essa roda, né, aqui, ela é para isso também, para a gente saber, ó, você não está sozinho. Eu falei muito isso hoje de manhã para os meninos. Eu quero que vocês entrem para vocês saberem, vocês não estão sozinhas. Outras mulheres também passam as dificuldades que nós passamos, e eu não estou falando isso, assim, você tem que ser forte da conta. Não é isso, não. Porque tem hora que a gente ouve que é forte, a mulher é mais forte. Gente, tem dia que eu odeio que fale para mim que eu sou forte.
Se falar que eu sou forte, a minha vontade é de derreter no chão, porque tem dia que eu só quero chorar, tem dia que eu só quero um colo, eu sou gente, né? Eu sinto, né? Nós sentimos, nós queremos colo também, mas não é porque a gente é frágil, é porque a gente é um ser humano e as nossas emoções nos afetam, como afetam aos homens também, que são também aí cerceados do direito de sentir muitas vezes, né? Então, acho que é bom a gente ter esses espaços. Te agradeço demais por ter compartilhado. Eu sei que não é fácil, né, Giovana, a gente falar de situações em que a gente sofreu assédio, em que as pessoas diminuem esse impacto, né, esse trauma que é causado na gente. Então, obrigada por ter compartilhado conosco, né? Isso é muito importante. Eu agradeço e feliz dia, né, pra gente. Mas para nós. Feliz Dia Mulher, né? Gente, eu vou ter que encerrar, porque, né, eu dou aula, a professora Marcela dá aula, a professora Tatiana tem que corrigir e elaborar a prova. Eu queria muito assim, que a gente tivesse, né, até o resto da noite aqui para a gente poder conversar, porque seria maravilhoso. Mas eu vou passar, Ellen, vou deixar você falar então aí para fechar e depois vou passar para a professora Tati, para a professora Marcela, para a gente poder encerrar o nosso momento, e vamos ver se a gente consegue marcar mais vezes também, que eu acho que é importante, né? Professora, rapidinho, é só sobre a lista de presença, a frequência. A senhora vai passar em um formulário, o que é? Eu estou tentando colocar o formulário, gente, aqui no chat, mas não está carregando. Justamente, é porque a gente não tem chat. Todos nós entramos como convidados, então a gente não tem acesso ao chat. Será que não tem como fazer pela permanência pelo Teams? O Teams ele tem como ele puxar uma lista de presença. Tem, eu vou baixar a lista de presença, só que aí a minha dificuldade é como é que eu vou mandar o certificado para vocês. Eu precisava... Mas pela lista de presença para vocês. Posso dar uma ideia? Eu acho que a lista de presença pode. Pro Carlos, aquele. Já mandei. Então, aí você podia mandar o forms para ele e ele compartilhava, ou você mandava para as outras pessoas que estão fora do eu já mandei para o José Carlos. Agora eu poder mandar para a Sandra, então, para as pessoas também? que não estão na Estácio. Porque eu sou da mandar para a Sandra, ótima ideia. Para a Sandra lá, porque lá tem vários representantes, né? Eu consigo pegar lá e mandar no meu grupo também. Então eu vou mandar para a Sandra. Pede para ela mandar no grupo de representantes. Se tiver alguém de outra instituição, pode me mandar mensagem também pelo Instagram, que eu mando o link para vocês, tá? É porque realmente o chat não está funcionando nem para mim aqui. E olha que eu que sou organizador, eu que criei o link, né? Mas acontece, né? Problemas aqui. Eu vou passar para a Sandra e vocês podem pedir para ela a frequência, tá? Aí só, por favor, falem, né, para as pessoas serem honestas aí, porque também não dá para a gente sair dando certificado para todo mundo que não veio. Eu sei que são 60 pessoas, 65 pessoas que participaram aqui, então pede para o pessoal ser, né, honesto nisso daí. Mas a gente vai acreditar no que vocês responderem, tá? Mas muito professora, obrigada. mas puxa a lista pelo Teams, que aí dá para saber os alunos que estavam, né? Aí emite o certificado para esses que estavam. Já baixei, né, a lista aqui pelo Teams. Tá ok. Aí eu vou conferir. Obrigada pela ideia. Marcela, Tati... Marcicleia pode ir na frente. Vai lá, Marcicleia. Então vou dar tchau já. Deixa eu... Para. Vai logo, vai. Bom, gente, queria agradecer por esse momento. Eu acho que no próximo momento a gente vai precisar de menos timidez. E talvez se a Anne não ficar apontando as pessoas. Por favor. A gente tá na mesma sala, sabe, gente? Depois, para causar polêmica, a gente conta que a gente... que a Anne é minha marida. E... Bom, queria agradecer mesmo por tudo que vocês compartilharam. Acho que a gente precisa de momentos assim. A gente precisa dizer mais. É muito mais fácil quando a gente diz o que a gente passa. É muito mais fácil quando a gente compartilha e a gente percebe que a gente não está sozinho. O que a Anne falou sobre a Tati é algo que a gente vive todo dia, né, com os nossos amigos. E a gente
tem mais gente para além de uma única pessoa. E a gente precisa ter mais gente. É óbvio que existe sempre essa uma pessoa que é incrível e que parece que segura nosso universo, né? Mas a gente precisa ter uma rede de apoio. Precisa mesmo. Isso é muito importante para todas as mulheres. Eu trabalho com violência doméstica já faz bastante tempo e toda mulher que tem uma rede de apoio, ela consegue sair do ciclo de violências. Uma mulher que não tem rede de apoio não consegue. Seja a violência que for, qualquer tipo de violência, se ela não tiver rede de apoio, ela não dá conta de sair sozinha. Nós podemos ser sozinhos? Podemos. A Tati, inclusive, adora falar isso, que a gente pode ser sozinho, que a gente tem que aprender a gostar de si, que a gente tem que aprender a viver sendo só nós mesmos. Mas a gente pode e deve confiar em algumas pessoas e ter algumas pessoas por perto para poder, de vez em quando, despejar tudo aquilo que a gente está sentindo, para poder, de vez em quando, botar para fora, para chorar, para contar e entender que não é só a gente que passa por certas coisas. É tudo que vocês contaram aqui, pode ter certeza que outras pessoas também vivem. E por mais difícil que pareça, a carga diminui um pouquinho quando a gente divide, tá bom? Então é isso, muito obrigada. Eu já queria aproveitar para agradecer, além do convite da Anne, agradecer a essas mulheres maravilhosas, Anne, Tatiana, sem vocês, acho que o último ano não existiria para mim. Foram vocês que me suportaram e é isso. É sobre isso e nesse sentido, apesar de eu odiar essa frase, nesse sentido tá tudo bem. Obrigada. Bom, quero Obrigada, agradecer. Marcela. Ai, desculpa, já fui interrompendo. Não, Womansplaining aqui. Bom, gente, eu quero, antes de tudo, agradecer o convite da professora Anne Caroline, que propostas como essa venham mais vezes, né? É muito bom se colocar no lugar da escuta, gente que mexe com live, que está o tempo inteiro falando e lendo e problematizando e refletindo. Eu acho que quando a gente se coloca no lugar da escuta, muitas falas me trouxeram à tona, assim, por quanta coisa a gente já passou, né? Porque nossos caminhos, com várias falas aqui, a minha história, eu sei que a história da Ana, a história da Marcela, elas se entrecruzaram de alguma forma. E a gente sobreviveu, a gente está aqui, né? Então, assim, o que eu deixo para vocês é que vocês vão ter 1 milhão de motivos para desistir durante a jornada. E somente um para continuar, que é a sede do conhecimento e da libertação, né? Então, agarra, sabe? Supera as dificuldades, faça das dificuldades desafios para serem superados, mas tentem não desistir. Principalmente, eu não estou falando de desistir de curso, mas não desistir de si mesma, não desistir da própria luta, da própria identidade, da própria subjetividade, seja para qualquer coisa que for, seja para sua profissão, seja para sua orientação sexual, né? Tem muita coisa pela frente, tem muita coisa para mudar. Mas desistir pode ser um pensamento, nunca uma opção. Então, desde já, meu muito obrigada a todos, a todas e a todes, e uma bela jornada de batalha, que venham muitas lutas pela frente, que enquanto a gente estiver lutando, é porque a gente está vivo e vivas. Bom, um beijo no coração e obrigada pelo convite, Anne. Eu que agradeço que vocês tenham participado, gente, é sempre bom, né? Gente, se a gente tem parceiras de vida aí, né, parcerias de vida, quando essa parceria de vida se estende para o trabalho também, é tão gostoso, vocês não fazem ideia do quanto eu tenho orgulho, né, e me sinto privilegiada de trabalhar com duas maravilhosas, como a Marcela, a Tatiana, a professora Eliane, que é linda também, maravilhosa, a Ava, né, que conheço aí desde menina também. É muito bom quando a gente está, né, cercada de mulheres que estão na mesma luta, que entendem aí o que a gente passa, né? E eu espero que vocês todas encontrem as suas parceiras aí, né? Como diz Ai, gente, a Meredith Grey em Grey's Anatomy, né? A sua pessoa no mundo, adoro essa frase, adoro esse conceito que ela tem, né? Da melhor amiga, aquela pessoa com quem ela divide as coisas. E que a gente seja mais amável, né? Que a gente seja mais companheira uma das outras, que a gente possa se
se propor a ser apoio, né, de alguém, porque se a gente se propõe, alguém também vai se propor a ser nosso apoio. E que a gente faça mais rodas como essas. Feliz Dia das Mulheres para vocês. Um beijo, né? Para quem eu vou ver mais tarde até agorinha, para quem eu vou ver essa semana até lá, né? E até breve para todas vocês. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada pela aula. Imagina.